Capítulo 4. Que se possam encontrar algumas mulheres com essa disposição de ânimo no século XVI era, obviamente, impossível. Basta pensar nos túmulos elisabetanos, com todas aquelas crianças ajoelhadas, de mãos unidas e em sua morte prematura, e ver sua casa de cômodos escuros e abarrotados para perceber que nenhuma mulher poderia ter escrito poesia naquela época. O que se esperaria descobrir seria que, talvez bem mais tarde, alguma grande dama tirasse proveito de sua relativa liberdade e conforto para publicar algo com seu nome e arriscar-se a ser considerada um monstro. Os homens, é claro, não são snobs. Prosseguia evitando cuidadosamente o notório feminismo da senhorita Rebecca West. Mas apreciam com simpatia, em sua maior parte, os esforços de uma condessa para escrever versos. Poder-se-ia esperar encontrar uma dama nobre experimentando um incentivo bem maior do que uma desconhecida senhorita Austen ou uma senhorita Brontë na época encontrariam. Mas também esperaríamos constatar que sua mente fosse perturbada por emoções estranhas, como medo e ódio, e que seus poemas revelassem sinais de tal perturbação. Eis aqui, por exemplo, Lady Winchelsea, pensei, retirando seus poemas da estante. Ela nasceu no ano 1661, era nobre por nascimento e por casamento, não tinha filhos, escreveu poesia e basta abrir sua poesia para descobri-la explodindo de indignação contra a posição das mulheres. Abre aspas. Quão degradadas estamos! Degradadas por regras errôneas e joguetes mais da educação que da natureza, excluídas de todo aprimoramento da mente e para a estupidez pretendidas e destinadas. E quando alguém se eleva acima do resto, com imaginação mais ardente e premida pela ambição, tão forte surge ainda a facção oposta, que as esperanças de prosperar nunca suplantam os temores. Claro que a mente dela, de modo algum, eliminou todos os empecilhos e tomou-se brilhante. Ao contrário, achava-se atormentada e desvirtuada por ódios e ressentimentos. A raça humana, para ela, está cindida em duas partes. Os homens são a facção oposta. Os homens são odiados e temidos, pois têm o poder de barrar-lhe o caminho para o que ela quer fazer. Escrever. Abre aspas. Ai da mulher que tenta a pena e vista como tão presunçosa criatura, que nenhuma virtude pode redimir-lhe a falha. Dizem-nos que confundimos nosso sexo e maneiras, boa educação, moda, dança, roupas e divertimentos. Eis os dotes que deveríamos desejar. Escrever ou ler ou pensar ou indagar turvariam nossa beleza e esgotariam nosso tempo, e interromperiam as conquistas de nossa plenitude, enquanto a direção tediosa de uma casa servil e tida por alguns como nossa maior arte e serventia. De fato, ela tem de criar coragem para escrever na suposição de que o que ela escreve nunca será publicado, para reconfortar-se com o triste canto. Para alguns amigos e para teus pesares canta, que para bosques de louros nunca foste destinada. Sejam escuras o bastante tuas sombras e que ali estejas contente. E, no entanto, está claro que se pudesse ter liberado a mente do ódio e do medo, em vez de cumulá-la de amargura e ressentimento, haveria nela um fogo ardente. Vez por outra,
fluem palavras de pura poesia, justificadamente enaltecidas pelo Sr. Murray, e Pope, acredita-se, recordou e apropriou-se destas outras. Abre aspas. Minha mão compraz-se em traçar coisas em comum e afastar-se do estilo conhecido e comum, e nem compõe em sedas desbotadas polidamente a rosa inimitável. É 1000 vezes lastimável que uma mulher capaz de escrever assim, cuja mente estava em sintonia com a natureza e a reflexão, tenha sido levada à raiva e à amargura. Mas como poderia ela ter evitado isso? Perguntei a mim mesma, imaginando as expressões de escárnio e as risadas, a adulação dos bajuladores, o ceticismo do poeta profissional. Ela deve ter se encerrado num aposento no campo para escrever e deve ter se dilacerado de amargura e talvez escrúpulos, embora seu marido fosse dos mais bondosos e a vida conjugal a perfeição. Ela deve ter, digo eu, pois quando se procuram fatos sobre Lady Winchelsea, se descobre, como de hábito, que quase nada se sabe sobre ela. Sofria terrivelmente de melancolia, o que podemos explicar, ao menos em certa medida, quando a ouvimos contar como, no auge dela, punha-se a imaginar. Abre aspas. Agora que o junquilho triunfa sobre o cérebro frágil, desfalecemos sob a dor aromática. A ocupação assim censurada era, tanto quanto podemos perceber, a inócua atividade de vaguear pelos campos e sonhar. Abre aspas. Meus versos execrados e minha ocupação vista como tolice inútil ou pretensiosa falha. Naturalmente, se esse era o seu hábito e esse o seu deleite, ela só poderia esperar que rissem dela e consonantemente disse que Pope ou Gay a satirizou. Abre aspas, como uma literata com ânsias de escrevinhar. Fecha aspas. Acredita-se também que ela tenha ofendido Gay por rir-se dele. Disse que sua trívia mostrava que, abre aspas, ele era mais adequado para andar na frente de uma sege do que para sentar-se nela. Fecha aspas. Mas tudo isso são boatos duvidosos e, no dizer do Sr. Murray, desinteressantes. Só que nesse ponto não concordo com ele, pois gostaria de dispor até mais de boatos duvidosos para que pudesse descobrir ou compor alguma imagem dessa melancólica dama, que amava vaguear pelos campos e pensar em coisas em comum e desprezava tão temerária e imprudentemente, abre aspas, a direção tediosa de uma casa servil, fecha aspas. Mas ela se tornou prolixa, diz o Sr. Murray. Seu talento está enredado por ervas daninhas que lhes cresceram em volta e emaranhado na sarça. Não teve nenhuma oportunidade de mostrar-se pelo belo e o destacado talento em si. E assim, devolvendo-a à estante, voltei-me para outra grande dama, a duquesa a quem Lamb amou. A estouvada, fantástica Margaret de Newcastle. Mais velha do que ela, porém contemporânea sua. Elas eram muito diferentes, mas assemelhavam-se no fato de serem ambas nobres e sem filhos e de terem desposado o melhor dos maridos. Nas duas ardia a mesma paixão pela poesia e ambas foram desfiguradas e deformadas pelas mesmas causas. Abra-se a duquesa para descobrir a mesma explosão de raiva. Abre aspas. As mulheres vivem como morcegos ou corujas, trabalham como bestas e morrem como vermes. Margaret também poderia ter sido poetisa em nossos dias. Toda aquela atividade teria modificado alguma coisa. Do modo como foi,
o que poderia sujeitar, domar ou civilizar para o uso humano aquela inteligência rebelde, generosa e inculta? Ela se derramava desordenadamente em torrentes de rima e prosa, poesia e filosofia, hoje congeladas em quartos e fólios que ninguém nunca lê. Deveriam ter-lhe posto um microscópio nas mãos. Deveriam ter-lhe ensinado a olhar as estrelas e a raciocinar cientificamente. Seu juízo perdeu-se na solidão e na liberdade. Ninguém a deteve. Ninguém lhe deu ensinamentos. Os professores a bajularam. Na corte zombaram dela. Sir Egerton Briggs queixou-se de sua natureza. Abre aspas. Vinda de uma mulher de alta classe, educada em mansões senhoriais. Fecha aspas. Ela recolheu-se em Welbeck sozinha. Que visão de solidão e tumulto traz à mente a lembrança de Margaret Cavendish. Como se algum pepineiro gigante se houvesse espalhado por sobre todas as rosas e cravos do jardim, sufocando-os até a morte. É uma lástima que a mulher que escreveu. Abre aspas. As mulheres mais bem educadas são aquelas cuja mente é mais civilizada. Fecha aspas. Tivesse desperdiçado seu tempo rabiscando tolices e mergulhando cada vez mais fundo na obscuridade e na loucura, a ponto de as pessoas se amontoarem em tomo de sua carruagem quando ela saía. Evidentemente, a duquesa louca tornou-se um bicho-papão com quem se assustavam meninas inteligentes. Eis aqui, recordei-me, pondo de lado a duquesa e abrindo as cartas que Dorothy Osborne escreveu a Temple sobre o novo livro da duquesa. Abre aspas. É claro que a pobre mulher está um pouco perturbada. De outro modo, nunca poderia ser tão ridícula a ponto de arriscar-se a escrever livros e versos também. Nem que não dormisse por 2 semanas eu chegaria a isso. Fecha aspas. E assim, já que nenhuma mulher de bom senso e recato podia escrever livros, Dorothy, que era sensível e melancólica, exatamente o oposto da duquesa em temperamento, não escreveu nada. As cartas não contam. Uma mulher podia escrever cartas sentada junto ao leito de dor do pai. Podia escrevê-las junto à lareira, enquanto os homens conversavam sem perturbá-los. O mais estranho, pensei, folheando as páginas das cartas de Dorothy, é o talento que tinha essa jovem solitária e sem instrução para compor uma frase, para moldar uma cena. Ouçam-na discorrer com a sua ortografia e pontuação peculiares. Abre aspas. Depois do almoço, sentamos e conversamos até o assunto chegar ao Sr. B. E então eu saio. O calor da tarde é passado a ler ou trabalhar, e até pelas 6 ou 7 horas em ponto, vou andando até uma área pública que fica bem perto de casa, onde muitas aldeãs jovens cuidam de ovelhas e vacas e sentam à sombra cantando baladas. Vou até elas e comparo suas vozes e sua beleza com as de algumas pastoras da antiguidade sobre quem li e descubro ali uma vasta diferença, mas creia-me, acho que essas são tão inocentes quanto aquelas. Falo com elas e descubro que não falta nada para fazer delas as pessoas mais felizes do mundo, a não ser o conhecimento de que o são. É muito comum, quando estamos no meio da nossa conversa, uma delas olhar em volta e ver sua vaca dobrando a esquina, e lá se vão todas correndo como se tivessem asas nos pés. Eu, que não sou tão ágil, fico para trás, e quando vejo elas levando seu gado para casa, acho que é hora de me recolher também. Feita a ceia, vou para o jardim e então para a margem de um riozinho que corre junto dele, onde me sento e desejo que você estivesse comigo. Fecha aspas. Seria possível jurar
que havia nelas qualidades essenciais de uma escritora. Mas, abre aspas, nem que não dormisse por 2 semanas eu chegaria a isso. Fecha aspas. Pode-se medir a conspiração que havia no ar contra uma mulher que escrevesse, quando se constata que até mesmo uma mulher com um grande pendor para a literatura fora levada a crer que escrever um livro significava ser ridícula e até mesmo mostrar-se perturbada. E assim chegamos, prossegui, recolocando o pequeno e único volume das cartas de Dorothy Osborne na prateleira, a senhorita Ben. E com a senhorita Ben, dobramos uma esquina muito importante do caminho. Deixamos para trás, encerradas nos parques entre seus folhos, essas grandes damas solitárias que escreveram sem plateia ou crítica, apenas para o seu próprio deleite. Chegamos à cidade e esbarramos em gente comum pelas ruas. A senhorita Ben foi uma mulher de classe média com todas as virtudes plebeias do humor, da vitalidade e da coragem. Uma mulher forçada pela morte do marido e por algumas infelizes aventuras pessoais a ganhar a vida por meio da inteligência. Ela teve que trabalhar em igualdade de condições com os homens. Conseguiu, esforçando-se muito, o bastante para viver. A importância desse fato supera qualquer coisa que ela tenha efetivamente escrito, mesmo os esplêndidos A Thousand Mothers I Have Made, ou Love in Fantastic Triumph Set. Pois aí começa a liberdade da mente, ou melhor, a possibilidade de que, no decorrer do tempo, a mente venha a ser livre para escrever o que bem quiser. Pois agora que Alpha Byrne o havia conseguido, as moças podiam ir até seus pais e dizer, abre aspas, vocês não precisam dar-me uma pensão. Posso ganhar dinheiro com minha pena. Fecha aspas. É claro que a resposta por muitos anos seria, abre aspas, sim, vivendo a vida de Alpha Byrne, melhor a morte. Fecha aspas. E a porta seria batida mais depressa que nunca. Sugere-se aqui esse tema profundamente interessante. O valor que os homens atribuem à castidade das mulheres e seu efeito na educação delas, para a discussão que talvez proporcionasse um livro interessante se qualquer aluna de Girton ou Newnham quisesse estudar o assunto. Lady Dudley, sentada com seus diamantes em meio aos mosquitos de algum brejo escocês, serviria de frontispício. Lord Dudley disse The Times, um dia desses, quando Lady Dudley morreu. Abre aspas. Homem de gosto apurado e muitos dons. Era benevolente e generoso, mas caprichosamente despótico. Insistia em que a esposa se vestisse a rigor mesmo no mais remoto pavilhão de caça nas montanhas da Escócia. Cobria-a de joias esplendorosas. Dava-lhe tudo, exceto, sempre, alguma dimensão de responsabilidade. Fecha aspas. Então, Lord Dudley teve um derrame, e ela cuidou dele e lhe dirigiu as propriedades com suprema competência pelo resto da vida. Havia esse despotismo caprichoso também no século XIX. Mas, voltando ao assunto, Aphra Behn provou que era possível ganhar dinheiro escrevendo, talvez com o sacrifício de certas qualidades agradáveis, e assim, gradativamente, escrever tornou-se não um mero sinal de loucura e de uma mente perturbada, mas passou a ter importância prática. O marido poderia morrer ou alguma desgraça atingir-lhe a família. Centenas de mulheres começaram, no decorrer do século XVIII, a contribuir para o provimento das despesas pessoais, ou ir em socorro da família, fazendo traduções ou escrevendo os inúmeros romances de má qualidade que deixaram de ser registrados até mesmo nos compêndios, mas que podem ser obtidos nas caixas de 4 pences da Charing Cross Road.
A extrema atividade mental que se revelou entre as mulheres no final do século XVIII, as conversas, as reuniões, a redação de ensaios sobre Shakespeare, a tradução dos clássicos, baseou-se no sólido fato de que as mulheres podiam ganhar dinheiro escrevendo. O dinheiro dignifica aquilo que é frívolo quando não é remunerado. Talvez ainda fosse de bom tom torcer o nariz para as, abre aspas, literatas com ânsias de escrevinhar, fecha aspas, mas não se podia negar que elas conseguiam pôr dinheiro na bolsa. Assim, no término do século XVIII, promoveu-se uma mudança que, se eu estivesse reescrevendo a história, descreveria mais integralmente e consideraria de maior importância do que as cruzadas ou as guerras das rosas. A mulher da classe média começou a escrever. Porque, se orgulho e preconceito têm alguma importância, se tem alguma importância Middlemarch e Villette e Morro dos Ventos Uivantes, então é muito mais importante que eu consiga provar numa conferência de 1 hora que as mulheres em geral, e não apenas a aristocrata solitária encerrada em sua casa de campo, em meio a seus folhos e aduladores, começaram a gostar de escrever. Sem aquelas precursoras, Jane Austen e as Brontë e George Eliot não teriam tido maior possibilidade de escrever do que teria Shakespeare sem Marlowe, ou Marlowe sem Chaucer, ou Chaucer sem aqueles poetas esquecidos que prepararam o terreno e domaram a selvageria natural da língua. As obras-primas não são frutos isolados e solitários. São o resultado de muitos anos de pensar em conjunto, de um pensar através do corpo das pessoas, de modo que a experiência da massa está por trás da voz isolada. Jane Austen deveria ter depositado uma coroa de flores na sepultura de Fanny Burney e George Eliot deveria ter rendido homenagem à sombra resoluta de Eliza Carter, a brava senhora que amarrou uma sineta na armação de sua cama para que pudesse acordar cedo e estudar grego. Todas as mulheres reunidas deveriam derramar flores sobre o túmulo de Alpha Ben, que está escandalosamente, mas com muita propriedade, na abadia de Westminster, pois foi ela quem lhe assegurou o direito de dizerem o que pensam. É ela, por mais suspeita e sensual que tenha sido, que me faz parecer não muito fantástico o que vou dizer-lhes esta noite. Abre aspas. Ganhem 500 libras anuais com sua inteligência. Fecha aspas. Ali, portanto, chegara-se ao início do século XIX. E ali, pela primeira vez, encontrei diversas prateleiras inteiramente dedicadas às obras de mulheres. Mas por quê? Não pude deixar de perguntar enquanto corri os olhos por elas. Eram todas, com muitas poucas exceções, romances. O impulso original foi para a poesia. Abre aspas, mestra suprema dos cânticos, fecha aspas, foi uma poetisa. Abre aspas, mestre suprema dos cânticos, fecha aspas, foi uma poetisa. Tanto na França quanto na Inglaterra, as poetisas precederam as romancistas. Além disso, pensei, olhando os 4 nomes famosos, o que teria George Eliot em comum com Emily Brontë? Então, Charlotte Brontë não fracassara inteiramente em compreender Jane Austen? Talvez pelo fato, possivelmente relevante, de que nenhuma delas teve filhos, dificilmente 4 personagens mais incongruentes poderiam ter se reunido numa sala. Tanto que é tentador inventar uma reunião e uma conversa entre elas. No entanto, por alguma estranha força, todas foram compelidas, ao escrever, a criar romances. Teria isso algo a ver com nascer na classe média? Perguntei-me, e com o fato que Miss
Emily Davis iria demonstrar tão extraordinariamente pouco mais tarde de que a família de classe média do início do século XIX possuía apenas uma sala de estar para todos? Se uma mulher escrevesse, teria de escrever na sala de estar comum. E como se queixaria tão veementemente Miss Nightingale? Abre aspas. As mulheres nunca dispõem de meia hora que possam chamar de sua. Fecha aspas. Ela era sempre interrompida. Mesmo assim, seria mais fácil escrever ali prosa e ficção do que escrever poesia ou uma peça. Exige-se menos concentração. Jane Austen escreveu assim até o fim de seus dias. Abre aspas. Como conseguiu fazer tudo isso? Diz o sobrinho dela em suas memórias. É surpreendente, pois ela não tinha um estúdio próprio para onde pudesse ir, e a maior parte do trabalho deve ter sido feita na sala de estar, sujeita a todo tipo de interrupções corriqueiras. Ela tomava cuidado para que os criados ou visitantes, ou quaisquer pessoas fora da família, não suspeitassem de sua ocupação. Fecha aspas. Jane Austen escondia seus manuscritos ou cobria-os com um pedaço de mata-borrão. De mais a mais, toda a formação literária que uma mulher recebia no início do século XX era concentrada na observação do caráter, na análise da emoção. Sua sensibilidade fora cultivada durante séculos pelas influências da sala de estar. Os sentimentos das pessoas estavam impressos nela. As relações pessoais estavam sempre diante de seus olhos. Por conseguinte, quando a mulher da classe média se dedicou a escrever, naturalmente escreveu romances, muito embora, como parece bastante óbvio, 2 das 4 mulheres famosas aqui apontadas não fossem romancistas por natureza. Emily Brontë deveria ter escrito peças poéticas. O fluxo abundante da grande capacidade mental de George Eliot se teria expandido quando o impulso criador fosse despendido na história ou na biografia. Elas escreveram romances, no entanto, e pode-se até ir mais longe, disse eu, retirando Orgulho e Preconceito da prateleira, e dizer que escreveram bons romances. Sem fanfarronices e sem ferir o sexo oposto, pode-se dizer que Orgulho e Preconceito é um bom livro. De qualquer modo, ninguém sentiria vergonha de ser apanhado no ato de escrever Orgulho e Preconceito. E, no entanto, Jane Austen ficava contente quando uma dobradiça rangia de modo que pudesse esconder seu manuscrito antes que alguém entrasse. Para Jane Austen, havia algo de desabonador em escrever Orgulho e Preconceito. E pus-me a imaginar, seria Orgulho e Preconceito um romance melhor se Jane Austen não tivesse considerado esconder seu manuscrito dos visitantes? Li 1 ou 2 páginas para verificar, mas não consegui encontrar sinal algum de que as circunstâncias em que ela viveu tivessem causado o menor dano ao seu trabalho. Esse talvez fosse o principal milagre daquilo. Ali estava uma mulher, por volta de 1800, escrevendo sem ódio, sem amargura, sem medo, sem protestos, sem pregações. Foi assim que Shakespeare escreveu? Pensei olhando para Antônio e Cleópatra. E quando comparam Shakespeare a Jane Austen, talvez pretendo dizer que a mente de ambos havia destruído todos os obstáculos. E por essa razão, não conhecemos Jane Austen e não conhecemos Shakespeare. E por essa razão, Jane Austen repassa cada palavra que escreveu e o mesmo faz Shakespeare. Se Jane Austen foi prejudicada em algum aspecto de sua situação, deve ter sido na estreiteza da vida que lhe foi imposta. Era impossível a uma mulher andar sozinha. Ela nunca viajou.
Nunca rodou por Londres no ônibus ou almoçou sozinha num restaurante. Mas talvez fosse da natureza de Jane Austen não querer o que não tinha. Seu talento e suas condições de vida ajustavam-se completamente. Mas duvido que o mesmo tenha ocorrido com Charlotte Brontë, disse eu, abrindo Jane Eyre e colocando-o ao lado de Orgulho e Preconceito. Abriu no capítulo 12 e meu olhar foi atraído pela frase. Abre aspas. Censure-me quem quiser. Fecha aspas. Do que estariam censurando Charlotte Brontë? Indaguei-me. E li como Jane Eyre costumava subir ao telhado enquanto a senhorita Fairfax fazia geleias e contemplar os campos à distância. E então ela ansiava, e era disso que a censuravam. Abre aspas. Eu ansiava por um poder da visão que ultrapassasse aquele limite, que pudesse alcançar o mundo agitado, cidades, regiões plenas de vida de que eu ouvira falar, mas nunca vira. Então, eu aspirava por mais experiência prática do que possuía, mais intercâmbio com gente como eu, mais amizade com uma variedade de pessoas além daquelas que estavam a meu alcance. Eu valorizava o que havia de bom na senhorita Fairfax e o que havia de bom em Adele, mas acreditava na existência de outros e mais vividos tipos de bondade, e aquilo em que acreditava eu queria ver. Quem há de censurar-me? Muito, sem dúvida, e serei chamada de descontente. Não havia como impedi-lo. A inquietação estava em minha natureza. Por vezes, agitava-me até a dor. É inútil dizer que os seres humanos devem satisfazer-se com a tranquilidade. Eles precisam de ação e irão provocá-la, se não a puderem encontrar. Milhões estão condenados a um destino ainda mais estagnado que o meu, e milhões vivem em silenciosa revolta contra a sua sina. Ninguém sabe quantas rebeliões fermentam nas massas de vida que povoam a terra. Supõe-se que as mulheres sejam geralmente muito calmas, mas as mulheres sentem exatamente como os homens. Elas precisam de exercício para suas faculdades e de um campo para seus esforços, tanto quanto seus irmãos. Elas sofrem de uma contenção rígida demais, de uma estagnação absoluta demais, precisamente como sofreriam os homens. E é tacanhice de seus semelhantes mais privilegiados dizer que elas devem limitar-se a fazer pudins e costurar meias, a tocar piano e bordar sacolas. É impensado condená-las ou rir delas quando buscam fazer mais ou aprender mais do que os costumes declararam ser necessários para o seu sexo. Quando estava assim a sós, não era incomum eu ouvir o riso de Grace Poole. Essa é uma interrupção inoportuna, pensei. E irritante esbarrar de repente em Grace Poole. A continuidade é interrompida. Poder-se-ia dizer, prossegui, depositando o livro ao lado de Orgulho e Preconceito, que a mulher que escreveu essas páginas tinha mais talento do que Jane Austen. Mas, quando alguém as lê e lhes nota aquele tranco, aquela indignação, percebe que ela jamais conseguirá expressar seu talento integral e completamente. Seus livros serão deturpados e distorcidos. Ela escreverá com ódio quando deveria escrever com tranquilidade. Escreverá de maneira tola quando deveria escrever com sabedoria. Escreverá sobre si mesma quando deveria escrever sobre suas personagens. Ela está em guerra com sua sina. Como poderia deixar de morrer jovem, confinada e frustrada? Era impossível não brincar por um momento com a ideia do que teria acontecido se Charlotte Brontë tivesse possuído, digamos, 300 libras por ano. Mas a tola vendeu de uma vez todos os direitos autorais de seus romances por 1.500 libras. Se, de algum modo,
tivesse tido maior conhecimento do mundo agitado, das cidades e das regiões plenas de vida, mais experiência prática, intercâmbio com gente de seu tipo e relações com uma variedade de pessoas. Nessas palavras, ela coloca o dedo exatamente não apenas nos próprios defeitos como romancista, mas também nos de seu sexo naquela época. Ela sabia, e ninguém poderia saber melhor, quanto seu talento se teria beneficiado caso não se houvesse desperdiçado em visões solitárias para além de campos distantes, se lhe tivessem sido concedidos experiência, intercâmbio e viagens. Mas não lhe foram concedidos, foram-lhe negados, e devemos aceitar o fato de que todos aqueles bons romances, Villette, Emma, O Morro dos Ventos Uivantes, Middlemarch, foram escritos por mulheres sem maior experiência de vida do que a que entraria na casa de um clérigo respeitável, escrita também na sala de estar dessa casa respeitável e por mulheres tão pobres que não podiam permitir-se comprar de cada vez mais que alguns maços soltos de papel ou de escrever. O Morro dos Ventos Uivantes ou Jane Eyre. É verdade que uma delas, George Eliot, conseguiu escapar após grandes atribulações, mas apenas para uma vila retirada no bosque de St. John, e ali se estabeleceu à sombra da reprovação do mundo. Abre aspas. Desejo que fique claro, escreveu ela, que eu jamais convidaria para vir ver-me alguém que não solicitasse esse convite. Fecha aspas. Pois não estava ela vivendo em pecado com um homem casado e não poderia a visão dela afetar a castidade da senhorita Smith ou de quem quer que por acaso a visitasse? A pessoa deve submeter-se às convenções sociais e ser, abre aspas, cortada fora do que se chama mundo. Fecha aspas. Na mesma época, do outro lado da Europa, havia um rapaz que vivia livremente com esta cigana ou aquela grande dama, que ia à guerra, que recolhia desimpedido e sem censura toda a diversificada experiência da vida humana que tão esplendidamente lhe serviu, quando, mais tarde, passou a escrever livros. Houvesse Tolstói, vivida em reclusão no convento com uma mulher casada, abre aspas, cortada fora do que se chama mundo, fecha aspas, e por mais edificante que fosse a lição moral, dificilmente, creio, teria escrito Guerra e Paz. Mas talvez se possa ir um pouco mais fundo na questão da redação de romances e do efeito do sexo sobre o romancista. Quando se fecham os olhos e se pensa no romance como um todo, ele se afigura como uma criação dotada de certa semelhança especular com a vida, embora, é claro, com inumeráveis simplificações e distorções. Seja como for, é uma estrutura que deixa na mente uma forma, ora erigida em blocos, ora com o formato de um pagode, ora abrindo-se em alas e galerias, ora solidamente compactada e abobadada como a Catedral de Santa Sofia em Constantinopla. Essa forma, pensei, voltando a refletir sobre certos romances famosos, faz brotar na pessoa a espécie de emoção que lhe é apropriada. Mas essa emoção logo se mescla com outras, pois a forma não é construída pela relação de pedra a pedra, mas sim pela relação de ser humano a ser humano. Desse modo, o romance desperta em nós todo tipo de emoções antagônicas. A vida entra em conflito com algo que não é vida. Daí a dificuldade de se chegar a algum acordo sobre os romances e o imenso poder que nossos preconceitos particulares exercem sobre nós. De um lado, sentimos que você, John, o herói, precisa viver. Caso contrário, cairei no profundo abismo do desespero. Do outro, sentimos que, infelizmente... Ai de nós, John!
você precisaria morrer, pois a forma do livro o exige. A vida entra em conflito com algo que não é vida. Então, já que em parte é vida, julgamo-lo como vida. James é o tipo de homem que mais detesto, diz alguém. Ou então, isso é uma miscelânea de absurdos? Eu mesmo nunca sentiria nada parecido. A estrutura toda, é óbvio, reconsiderando qualquer romance famoso, é de infinita complexidade, pois compõe-se, desse modo, de vários julgamentos diferentes, de vários tipos diferentes de emoção. O prodigioso é que qualquer livro assim composto se consolide por mais de 1 ou 2 anos, ou tenha alguma possibilidade de significar para o leitor inglês o mesmo que significa para o russo ou chinês. Mas, ocasionalmente, eles de fato se consolidam de modo muito mais notável. E o que os sustenta, nesses raros exemplos de sobrevivência? Eu estava pensando em Guerra e Paz. É algo a que se chama integridade, embora nada tenha a ver com pagar as próprias contas ou comportar-se com honra numa emergência. O que se pretende dizer com integridade, no caso do romancista, é a convicção que ele nos dá de ser esta verdade. Sim, percebe-se, eu nunca teria pensado que isso fosse assim. Nunca soube que as pessoas se comportassem desse modo. Mas você me convenceu de que é assim. É assim que acontece. O sujeito expõe à luz cada frase, cada cena, à medida que lê. Pois a natureza, muito curiosamente, parece ter nos dotado de uma luz interna com que julgar a integridade ou a não integridade do romancista. Ou talvez a natureza, em seu humor mais irracional, tenha traçado com tinta invisível nos muros da mente uma premonição que esses grandes artistas confirmam. Um esboço que basta assegurar contra o fogo do talento para que se torne visível. Quando a pessoa assim o expõe e o vê ganhar vida, ela exclama em êxtase: "Mas é isso que sempre senti e soube e desejei." E ferve de excitação, e ao fechar o livro, com uma espécie de reverência mesmo, como se fosse algo muito precioso, um esteio aonde retornar enquanto viver, coloca-o de volta na prateleira. Dizia eu, tomando Guerra e Paz e repondo em seu lugar. Se, por outro lado, essas pobres frases que alguém pega e testa despertam inicialmente uma reação rápida e ansiosa com suas cores brilhantes e gestos ousados, mas param ali, algo parece detê-las em seu desenvolvimento, ou, se trazem à luz apenas um rabisco desbotado nesse canto ou uma mancha ali, e nada aparece íntegro e completo, então a pessoa emite um suspiro de desapontamento e diz: outro fracasso. Esse romance falhou em algum ponto. E na maioria dos casos, é claro, os romances realmente falham em algum ponto. A imaginação tropeça sob o esforço imenso, o discernimento se confunde, já não consegue distinguir entre o verdadeiro e o falso, já não tem forças para prosseguir no vasto trabalho que a cada momento exige o emprego de tantas faculdades diferentes. Mas como seria tudo isso afetado pelo sexo do romancista? Perguntei-me olhando para Jane Eyre e os outros. Será que a realidade de seu sexo interferiu de algum modo na integridade de uma romancista, nessa integridade que considero ser a espinha dorsal do escritor? Ora, nos trechos que citei de Jane Eyre, fica claro que a raiva estava mexendo com a integridade da romancista Charlotte Brontë. Ela abandonou sua história, a que exigia de si toda a devoção, para voltar-se para alguma queixa pessoal.
Lembrou-se de que sofrerá a fome de seu devido quinhão de experiência. Fora obrigada a estagnar num presbitério remendando meias, quando o que queria era vagar livre pelo mundo. Sua imaginação desviou-se da indignação e pudemos senti-lo. Mas havia muito mais influências além da raiva a arrastar-lhe a imaginação e desviá-la de seu curso. A ignorância, por exemplo. O retrato de Rochester é traçado no escuro. Sentimos nele a influência do medo, assim como sentimos constantemente o azedume que resulta da opressão, um sofrimento sepulto a arder lentamente sob sua paixão, um rancor que contrai esses livros, por mais esplêndido que sejam, no espasmo de dor. E como o romance tem essa correspondência com a vida real, seus valores são, numa certa medida, os da vida real. Mas é óbvio que os valores das mulheres diferem com frequência dos que foram estabelecidos pelo outro sexo. Isso, de certo, acontece. E, no entanto, são os valores masculinos que prevalecem. Falando cruamente, o futebol e o esporte são importantes. O culto da moda e a compra de roupas, insignificantes. E esses valores são, inevitavelmente, transferidos da vida à ficção. Esse é um livro importante, pressupõe o crítico, pois lida com a guerra. Esse é um livro insignificante, pois lida com os sentimentos das mulheres numa sala de visitas. Uma cena de campo de batalha é mais importante do que uma cena de loja. Em todos os lugares, e de modo muito mais sutil, a diferença de valores persiste. Assim, toda a estrutura do romance do início do século XX era levantada, quando se era mulher, por uma mente ligeiramente tirada do prumo e forçada a alterar sua visão clara em deferência à autoridade externa. Basta examinar os velhos romances esquecidos de modo superficial e ouvir o tom de voz em que foram escritos para adivinhar que a escritora estava recebendo críticas. Estava dizendo à guisa de agressão ou aquilo à guisa de conciliação. Estava admitindo que era apenas uma mulher, ou protestando ser tão boa quanto um homem. Enfrentava a crítica como ditasse seu temperamento, com docilidade e inibição ou com raiva e ênfase. Não importa qual fosse, ela estava pensando em algo que não a coisa em si. E assim seu livro cai sobre nossa cabeça. Há um defeito bem no centro dele. E pensei em todos os romances de mulheres espalhados como pequenas maçãs deterioradas no pomar pelos sebos de Londres. O defeito no centro é o que os estragara. A mulher havia alterado seus próprios valores em respeito à opinião alheia. Mas quanto lhes deve ter sido impossível não pender para a direita ou para a esquerda? Que talento, que integridade deve ter sido necessários diante de toda aquela crítica, em meio àquela sociedade puramente patriarcal, para que elas se ativessem à coisa tal como haviam, sem se acovardarem. Apenas Jane Austen conseguiu e Emily Brontë. E mais um louro, talvez o mais delicado em sua coroa. Elas escreveram como as mulheres escrevem, e não como os homens. Dentre as milhares de mulheres que escreveram romances na época, somente elas ignoraram por completo as admoestações perpétuas do eterno pedagogo. Escreva isso, pense aquilo. Somente elas foram surdas àquela voz persistente, ora resmungona, ora paternalista, ora dominadora, ora pesarosa, ora chocada, ora enraivecida, ora avuncular, aquela voz que não conseguia deixar as mulheres em paz, mas que estava sempre junto delas, como uma governanta por demais conscienciosa, a instalá-las, como Sir Egerton Bridges, a serem refinadas, arrastando até mesmo para a crítica da poesia a crítica do sexo, advertindo-as, se fossem boas e ganhassem, suponho, algum prêmio reluzente, de se manterem dentro de certos limites que o cavalheiro em questão considerasse adequados. Abre aspas.
As romancistas só devem aspirar à excelência reconhecendo corajosamente as limitações de seu sexo. Fecha aspas. Isso resume o assunto, e quando eu lhes disser, para sua grande surpresa, que essa frase não foi escrita em agosto de 1828, mas em agosto de 1928, vocês concordarão, penso eu, em que por mais divertido que isso possa nos parecer hoje, representa uma vasta massa de opinião. Não pretendo remexer essas águas passadas, só aproveito aquilo que a sorte lança aos meus pés, que era muito mais vigorosa e muito mais sonora um século atrás. Seria preciso uma jovem muito resoluta em 1828 para desconsiderar todas aquelas afrontas e repreensões e promessas de prêmios. Era preciso ser uma espécie de incendiária para dizer a si mesmo: "Ah, mas eles não podem comprar a literatura também? A literatura é franqueada a todas. Recuso-me a permitir que você, por mais bedel que seja, me mande sair do gramado. Tranque suas bibliotecas se quiser, mas não há portão, nem fechadura, nem trinco que você consiga colocar na liberdade de minha mente." Mas, qualquer que tenha sido o efeito do desestímulo e da crítica em seus escritos, e creio que tiveram um efeito muito grande, isso não tinha importância, comparado a outra dificuldade que elas enfrentavam. Eu ainda estava considerando as romancistas do início do século XIX. Quando chegavam a pôr os pensamentos no papel, isto é, não tinham o amparo de tradição alguma ou uma tradição tão curta e parcial que era de pouca serventia. Isso porque pensamos retrospectivamente através de nossas mães quando somos mulheres. De nada adianta recorrer aos grandes escritores do século masculino em busca de ajuda, por muito que se possa recorrer a eles em busca de prazer. Lamb, Browning, Thackeray, Newman, Steam, Dickens, De Quincey, quem quer que seja, jamais ajudaram uma mulher até hoje, embora ela possa ter aprendido com eles alguns truques e possa tê-los adaptados para o seu uso. O peso, o ritmo, o progresso da mente do homem divergem demais dos seus para que ela possa, com êxito, extrair dele qualquer coisa de substancial. A imitadora está longe demais para ser diligente. Talvez a primeira coisa que ela iria descobrir, ao pousar a pena no papel, é que não havia nenhuma frase em comum pronta para ser usada por ela. Todos os grandes romancistas, como Thackeray, Dickens e Balzac, escreveram uma prosa natural, ligeira, mas não desleixada, expressiva, preciosa, que assumia o próprio toque dele sem deixar de ser propriedade comum. Fundamentavam-na na frase que era corrente na época. A frase corrente no início do século XIX talvez fosse mais ou menos assim, abre aspas: "A grandeza de sua obra era para eles uma razão não de destacar, mas de prosseguir. Não poderiam ter maior excitação ou satisfação que no exercício de sua arte e em gerações intermináveis de verdade e beleza. O sucesso induz ao exercício e o hábito facilita o sucesso." Fecha aspas. Essa é uma frase de homem. Por trás dela podem-se ver Johnson, Gibbon e os outros. Era uma frase inadequada para uma mulher. Charlotte Brontë, com todo o seu esplêndido dom para a prosa, tropeçou e caiu com essa arma desajeitada nas mãos. George Eliot cometeu com ela atrocidades que ultrapassam qualquer descrição. Jane Austen olhou-a, riu-se dela e concebeu uma frase perfeitamente natural e bem equilibrada para uso próprio, e nunca se afastou dela. Assim, com menos talento para escrever do que Charlotte Brontë, conseguiu dizer infinitamente mais. De fato, uma vez que a liberdade e a plenitude de expressão são da essência da arte, essa falta de tradição, essa escassez e inadequação dos instrumentos deve ter afetado enormemente os escritos das mulheres,
Além disso, um livro não é feito de frases estendidas de uma ponta a outra, e sim de frases erigidas, se é que a imagem ajuda, em galerias ou cúpulas. E também essa forma foi feita pelos homens a partir das próprias necessidades e para as próprias aplicações. Não há razão para supor que a forma da epopeia ou da peça poética sejam mais adequadas para a mulher do que a frase. Mas todas as formas mais antigas de literatura estavam consolidadas e firmadas na época em que ela se tornou escritora. Apenas o romance era suficientemente novo para ser maleável em suas mãos. Outra razão, talvez, porque ela escreveu romances. E, no entanto, quem pode afirmar que mesmo agora o romance, colocando-o entre aspas, para assinalar meu sentimento à inadequação das palavras? Quem pode dizer que até esta forma, que é a mais maleável de todas, é corretamente moldada para ser usada pela mulher? Sem dúvida, iremos descobri-la, dando-lhe forma por si mesma, quando puder usar seus membros livremente e proporcionando algum novo veículo, não necessariamente em verso, para a poesia que existe nela. Pois é a poesia que ainda se nega uma saída. E pus-me a ponderar de que modo, hoje em dia, uma mulher escreveria uma tragédia poética em 5 atos. Será que usaria versos? Não preferiria usar a prosa? Mas essas são perguntas difíceis que se acham no crepúsculo do futuro. Devo abandoná-las, que mais não seja, pelo fato de me estimularem a vaguear para longe do meu tema, florestas sem trilhas adentro, onde perderei e muito provavelmente serei devorada por feras selvagens. Não quero mencionar esse assunto tão lúgubre, e estou certa de que vocês não querem que eu faça. O futuro da ficção, de modo que me deterei aqui apenas por um momento, a fim de chamar-lhes a atenção para o grande papel a ser desempenhado nesse futuro, na medida em que as mulheres, pelas condições físicas, estão envolvidas. De algum modo, o livro tem que se adaptar ao corpo, e com algum risco, poder-se-ia dizer que os livros das mulheres deverão ser mais curtos e mais condensados que os dos homens e estruturados de tal modo que não precisem de horas prolongadas de trabalho regular e ininterrupto. Pois sempre haverá interrupções. Ademais, os nervos que alimentam o cérebro parecem diferir nos homens e nas mulheres. E se vocês pretendem fazer com que eles trabalhem ao máximo e da melhor maneira, devem descobrir o mais adequado tratamento. Se essas horas de palestras, por exemplo, que os monges presumivelmente conceberam há centenas de anos, ajustam-se a eles. De que alternâncias de trabalho e repouso eles precisam, interpretando o repouso não como um não fazer nada, e sim como um fazer algo, mas algo que seja diferente. E qual seria essa diferença? Tudo isso deve ser discutido e descoberto. Tudo isso faz parte da questão das mulheres e da ficção. E, no entanto, continuei voltando a aproximar-me da estante, onde ainda encontraria aquele elaborado estudo de psicologia das mulheres, feito por uma mulher? Se por sua incapacidade de jogar futebol as mulheres não tiveram permissão de praticar a medicina? Felizmente, meus pensamentos sofreram nesse momento uma outra reviravolta. Se você gostou deste conteúdo, eu te peço para que clique e se inscreva no canal para que mais pessoas tenham acesso a todas essas leituras. Obrigada e um abraço.